Olá, bem-vindos ao LaboCast, programa de entrevistas do Labo, que a gente conversa com os coordenadores, com os pesquisadores, sobre os temas das pesquisas que a gente vem desenvolvendo. E hoje é um grande prazer conversar com o coordenador do Núcleo de Estudos Agostinianos, professor Dr. Andrei Venturini Martins, querido. Andrei, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Andréa. Mais uma vez é um prazer estar aqui para a gente poder conversar dos temas que nós tanto gostamos, entre os quais Agostinho, né? Agostinho. Andrei, antes da gente entrar no Agostinho, eu queria te fazer uma pergunta de um sucesso seu no Labo, um best-seller, vamos dizer assim, de sucesso absoluto, que você, inclusive, deu antes do Labo existir e já deu, acho que mais 2 vezes, que é uma coisa inédita que acontece, que é o curso 10 razões para estudar religião no mundo contemporâneo. E é um curso fenomenal que você vai elencando as razões da necessidade, do porquê e da importância disso, né? Porque as pessoas falam, para que vocês estudam religião, né? Às vezes a gente ouve essas idiotices, mas enfim. A minha pergunta para você, para a gente iniciar. Para você, existe uma razão por que a gente estuda a religião? Além dentre as 10, você tem uma que você elege a mais importante? Tem uma que eu elejo a mais importante, sim. É claro que as outras são relevantes, por exemplo, né, uma delas é que a religião é um sistema de sentido. Eu acho que essa é uma das razões importantes, pensar que isso está em sintonia com uma antropologia filosófica, ou seja, o homem é um animal de sentido, a religião é um sistema de sentido poderoso, então parece que, de alguma maneira, o homem é um ser religioso, porque a religião ela é capaz de dar sentido não só à vida, mas também à morte. Então, esse é um que eu acho interessante, mas não é ainda o mais importante. Há um outro que eu gosto bastante também, que é a ideia de que a religião é uma espécie de crítica, e pode funcionar como uma crítica ao culto do eu. A gente vive num contexto em que há uma dose altíssima de individualismo, né, em que as pessoas ficam muito ensimesmadas, né, e esquece de lançar um olhar para fora e encontrar o outro, se deparar com o outro. A gente pega uma religião como o cristianismo, na qual há um convite para que aquele que ame a Deus também se volte para o irmão e possa amar o próximo como a si mesmo. Então, de alguma maneira, no meu modo de pensar, parece que a religião ela descentraliza o homem e coloca Deus no centro. O homem deixa de ser o centro, né, da existência, e Deus passa a ser o centro, e o homem é alguém em busca de Deus, de um Deus misericordioso. Então, eu acho que a religião faz essa crítica a esse culto do eu, que é um aspecto muito forte no contemporâneo. Agora, o que eu mais acho interessante, André, e aí, claro, para responder a questão, é a ideia da religião como fenômeno, que é o último, eu deixo para o final, cereja do bolo, né? Sim. E aí eu acho isso interessante, pensar a religião como fenômeno, porque quando a gente começa a falar de religião, as pessoas começam a olhar para o céu, né? E pensar que a religião ela tem um elemento transcendente, sem dúvida nenhuma, mas ela também é fenômeno porque, veja, a gente, mês de setembro, outubro, mais ou menos, na região ali da Dutra, a gente vê as pessoas peregrinando, indo para Aparecida, né? A gente vai, por exemplo, em cidades como Jerusalém, você vê a religião enquanto fenômeno, um domingo. Concreta, né, Andrei? Concreto. Isso é muito importante. Né? Então, eu acho que essa concretude ela pode servir como material para uma análise de algo que aí sim tem uma certa subjetividade, que é a fé. Né? Nós podemos falar de uma fé mais simplória, no sentido, a pessoa acredita que as coisas durante esse dia vão dar tudo certo, ela acredita que ela vai sair de casa e vai chegar ao trabalho, né? Isso acredita que ela vai terminar o ano com saúde. Isso é uma dimensão da fé, eu chamaria de uma fé natural. Existe uma, e não é dessa que eu estou falando, existe uma outra dimensão da fé, que é uma fé secularizada, que a pessoa acredita que ela fazendo bem, né, e tendo boa vontade em relação às pessoas que estão na sua vizinhança, no seu trabalho,
e etc., ela é capaz de mudar as coisas. Então, veja, é uma fé secularizada. A pessoa muitas vezes nem acredita em Deus, mas ela acredita que ela tem um papel importante. E aí vem o último ponto para pensar a fé enquanto fenômeno, que é a fé religiosa. E aí eu cito um filósofo que eu particularmente gosto bastante, que é o Pascal, que ele diz assim que eis o que é a fé, Deus sensível ao coração. Então, eu acho isso interessante porque aquele que tem fé, a sua ação, ela é pautada justamente, né, por essa crença, por esse toque de Deus no coração. Né? Então, veja, talvez aquela fé secularizada e aquele homem de fé, talvez estejam trabalhando na mesma ONG, só que as motivações, elas são distintas. Então, a pessoa de fé, ela tem a sua ação iluminada justamente por esse trespassar o coração. É uma experiência religiosa. Eu acho muito interessante falar disso e dessa experiência religiosa e lembrar de uma figura religiosa importante na atualidade, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele tem uma formação muito boa, uma formação excelente, e é interessante que ele tem uma espiritualidade de fundo. Ele diz o seguinte: acredite, tenha fé como se Deus fizesse tudo, por um lado. E, por outro lado, haja como se tudo dependesse de você. Então, ele está dizendo, por um lado, Deus faz tudo. Por outro, você também precisa fazer. E ele diz, essa experiência paradoxal de um Deus que faz tudo, mas eu também preciso fazer, veja que essa experiência paradoxal, ele vai chamar isso de misericórdia. A pessoa que faz essa experiência, ela vai encontrar com a misericórdia. E o que é a misericórdia? A misericórdia é aquele coração que se compadece em relação às feridas do outro. Então, essa pessoa experimenta a misericórdia de Deus e aí ela age de forma misericordiosa. Aí está o mandamento de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Não adianta eu desprezar o meu irmão que vejo, né, e amar um Deus que eu não vejo. Então, veja, o fenômeno fé nos convida a olhar o outro, a estar de saída. Então, é nesse sentido que eu acho que esse item, André, é o mais importante. Eu sempre estou atento ao fenômeno religioso. Eu queria deixar você falando agora mais meia hora, eu não queria mais falar nada, Obrigado. porque eu amo ouvir você falar, Andrei, mas eu queria voltar especificamente agora para o teu grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Estudos Agostinianos, com a quantidade de pesquisa que vocês fazem, com a diversidade de olhares que vocês têm em relação a Santo Agostinho e a produção maravilhosa. Vocês já fizeram seminários, enfim, é um grupo com uma produção muito ativa, com pessoas muito especiais, muito dedicadas e muito estudiosas, né? E aí eu te pergunto, a gente está em dois... É uma pergunta básica, mas ao mesmo tempo eu sei que várias pessoas se perguntam, que é o porquê a gente ainda está estudando Santo Agostinho em 2022. A gente já passou séculos, né? Quer dizer, séculos já se passaram desde a morte de Agostinho, e ele é uma das personalidades, enfim, dos pensadores, dos filósofos que a gente mais fala, pelo menos, né, na nossa área de pesquisa. E eu vou contar uma historinha aqui, uma observação. Eu tenho uma amiga, enfim, que você conhece, não vem ao caso, e que a gente sempre discutia literatura, e é uma professora de literatura, e a gente falava assim, qual é o livro que você não tira da bolsa? E ela não é nada de religiosa, e aí ela falava assim para mim, eu falava X, que é, né, uma coisa bem mundana, e ela falava assim, eu não tiro da bolsa as Confissões de Santo Agostinho. E aí a minha pergunta para você é essa, por que ainda em 2022? Qual a importância dele? André, agradeço a pergunta e, num primeiro momento, eu gostaria de publicamente agradecer o nosso diretor acadêmico, o professor Luiz Felipe Pondé, que me presenteou justamente me perguntando, Andrei, você coordenaria um curso? Eu falei, claro, é um presente, né, que você está me dando, então eu gostaria de agradecê-lo. E assim, a gente estuda Agostinho, e pelo menos eu, num primeiro momento, né,
fui atrás de Agostinho, porque, claro, estudando pensadores do século XVII, alguns intérpretes chegam a dizer que o século XVII é o século de Agostinho, porque há uma retomada, né, do pensamento agostiniano, e aí eu me deparei com Agostinho. Eu acho que existe um tema importante, um primeiro tema importante, que é o tema do mal, né, que está presente na obra do Agostinho, da mesma forma que hoje alguém que se forma em filosofia e tem preocupações com a política, no contexto agostiniano, um dos grandes problemas era resolver qual é a origem do mal. Então, Agostinho era alguém muito ativo naquilo que diz respeito à busca do conhecimento, e ele tentou responder essa pergunta, se deparou com um grupo chamado maniqueus. Os maniqueus, eles têm um modo de pensar polarizado, né? Eles falam de partículas do bem e partículas do mal que estão em luta, e veja, isso está no homem. Então, o homem é o resultado dessa luta. Então, de alguma maneira, nós somos determinados a fazer o mal justamente por essas partículas. Então, há um determinismo do mal. Agostinho parece que, num primeiro momento, abraça essa ideia, né? E aí, de fato, ele foi maniqueu, né, por alguns anos. Mas depois, ele percebe que, de alguma maneira, os maniqueus eles estão isentando o homem de responsabilidade. E aí, Agostinho vai tentar mostrar que nós temos um livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio ele é flexível ao bem e ao mal, pelo menos ele escreve isso na obra, o livre-arbítrio, e aí a gente entra num segundo tema importante e que me motiva a pensar Agostinho. Então, primeiro o mal, e o segundo tema, o livre-arbítrio. Então, para Agostinho, o homem tem um livre-arbítrio. Então, nesse sentido, e na discussão com os maniqueus, Agostinho quer mostrar o homem é responsável pelo mal. Bom, para além disso, eu acho que na obra Confissões existem algumas passagens que eu considero pérolas. Uma delas é um Agostinho dizendo o seguinte: o homem não só se ama, mas ele ama ser amado. Eu acho que essa frase ela é altamente contemporânea. A obsessão que as pessoas, por vezes, têm por si mesmas e pela própria imagem, né, é algo doentio. E o que Agostinho está dizendo, né, é que esse amor por si mesmo, ele empobrece, porque nos cega quando olhamos para fora e as pessoas, e nos cega justamente porque nos impede de perceber que existe uma realidade para além, né, de mim, que é justamente Deus. Então, eu acho que há uma crítica do Agostinho a essa soberba humana e esse olhar que se volta somente a si mesmo, né? Então, a frase eu acho sempre interessante. O homem não só se ama, mas ele ama ser amado. Eu acho que fala muito do nosso tempo. Eu acho que um outro ponto importante e que me faz pensar aqui, e aí o terceiro, né, o primeiro mal, o segundo livre-arbítrio, o terceiro, o homem ama ser amado, o quarto, então, que é a graça. Para mim, esse é um tema muito caro, e é caro também para quem estuda Pascal, e o professor Condé é um estudioso de Blaise Pascal. Eu vejo a teologia do Pascal, do Agostinho, como uma teologia da misericórdia. É um termo que eu venho pensando, será que eu devo usar esse termo? E eu acho que convém usar esse termo, e eu digo porque parece como que essa misericórdia é a que você falou da misericórdia do Papa Francisco? É isso mesmo, é isso mesmo. Fale. Eu acho que e o Papa Francisco ele tem uma leitura interessante do Agostinho, inclusive ele tem passagens que ele cita Agostinho de Hipona, e assim, Agostinho de Hipona é um pensador atravessado pela graça. Então, veja, essa teologia da misericórdia, ela se manifesta, porque a graça é dada de graça. É dada de graça para todos aqueles que Deus quer. Então, assim, o Agostinho está tentando mostrar o seguinte: não adianta levantarmos as nossas credenciais morais dizendo para Deus:
você deve me salvar, porque eu mereço. Né? Então, para o Agostinho, e aí, claro, ele tem uma visão do homem que, num primeiro momento, é uma visão obscura. O homem sem Deus é um ser que peca, né? Justamente porque quem pecou foi o primeiro homem, e o pecado ele foi transmitido a toda a posteridade de pai para filho. Esse homem ele está sofrendo, ele é angustiado, ele é inquieto, e aí a graça ela chega na tentativa de abraçar o coração humano. Então, é nesse sentido que eu vejo a teologia agostiniana como uma teologia da misericórdia. Então, eu acho que vale a pena estudar essa teologia da misericórdia para a gente ver que Deus é esse, que o Agostinho, de alguma maneira, nos traz. Né? Que Deus é esse que o próprio Agostinho experimentou. Tem um trecho das Confissões, André, se você me permite, claro. O livro das Confissões, que eu acho que é um dos livros mais bonitos, e justamente porque é o momento que o Agostinho faz a descrição da sua conversão. O livro anterior, o livro 7, ele diz, olha, eu já tenho claro para o meu intelecto que Deus existe, Deus é bom e belo e verdadeiro. Então eu já tenho isso claro, diz Agostinho. Mas ele diz, isso não basta. Ou seja, houve uma conversão do intelecto, mas não houve uma conversão da vontade. Não houve uma conversão do coração. Então, Agostinho, ele diz, parece que eu não consigo me libertar, né, da imoralidade, eu não consigo me libertar do pecado. E aí, num dado momento, ele começa a chorar. Né, isso em Milão. E esse choro, né, tem como resultado a leitura das Escrituras. E ao ler as Escrituras, Agostinho ele sente esse toque generoso de Deus e misericordioso de Deus no coração. É interessante porque Agostinho com esse choro, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo. Então, há uma necessidade de uma intervenção externa para que haja uma mudança interna. Veja que essa experiência, Andréia, vai ficar marcada, né, tanto na personalidade do Agostinho, quanto na obra do Agostinho. Então, eu acho que na discussão sobre a graça, que acontece mais no final da vida, eu acho que Agostinho, sem dúvida nenhuma, deve ter lembrado deste momento de intervenção de Deus, a necessidade de um resgate. Né? Então, nós estamos falando de um Agostinho que se abre para Deus e um Deus que está sempre com a porta aberta. É disso que Agostinho está dizendo. Como um pai, sempre com a porta aberta. Então, Agostinho fala dessa teologia da misericórdia. Então, é nesse sentido, eu acho que é um aspecto também importante do Agostinho. Muito. Eu acho, e Andrei, juntando ao que você tinha falado da religião no mundo, da importância, e do Agostinho em relação à graça, a graça não é para todos, digamos assim, talvez, né? E eu lembro, Andrei, de uma frase, de uma piadinha, vamos dizer assim, que falava assim, as pessoas que acham que a vida é aquela máquina que a gente tem nos lugares públicos, aquelas vending machines, que você coloca seu dinheiro, porque você está comprando uma Coca-Cola, um salgadinho, então você coloca seu dinheiro, e aí você recebe a Coca-Cola, você recebe o chocolate, então você coloca a sua bondade, a sua caridade, tudo que você faz de boas ações, e aí automaticamente você recebe em troca algo. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. Para o Agostinho, essa ideia que, por vezes, está muito presente dentro da dinâmica das religiões, de subornar a divindade, isso, né? Isso. Eu não ia, você fala muito melhor que eu, exato. Subornar a divindade. É interessante que um dos chamados cavaleiros do ateísmo, Freud, ele faz uma crítica justamente à ilusão de Deus, dizendo o seguinte, que, de alguma forma, o homem, ele, assim como ele barganha e tenta subornar outros humanos, ele também faz isso com Deus. Então, Sim. Nada mais é do que uma forma de se relacionar com o outro que o homem estende ao se relacionar
ao se relacionar com Deus. Agora, eu acho interessante quando você traz essa questão da graça, e a graça não é para todos. Eu poderia trazer aqui a posição do Agostinho. Tem uma obra chamada O Dom da Perseverança, e nessa obra chamada O Dom da Perseverança, o Agostinho, em alguns momentos, ele faz uma discussão sobre o que significa Jesus Cristo ter morrido para todos. Né? E aí, essa é a ideia, a graça de Jesus Cristo ser para todos. Né? Ele discute isso em 2 livros, né? O Dom da Perseverança e da Predestinação dos Santos. Nesses 2 livros, ele tem momentos que ele discute isso. E ele fala o seguinte, esse todos não significa necessariamente todos os homens. Pode ser que seja todos os homens, que a gente não sabe o juízo de Deus. Sim. Mas ele diz, não significa necessariamente que Deus é obrigado a salvar todos os homens. Né? Deus não nos deve nada. Então, Agostinho ele traz uma metáfora, e aí vem o retórico, né? Que usa das metáforas, das imagens. Jesus fazia isso, Buda fazia isso, sim, Maomé fazia isso, o próprio Agostinho fazia muito. Os escritos judaicos, os contos judaicos, sim. Midrashes, e assim vai. E, veja, uma quantidade enorme de parábolas. E veja, essas parábolas, elas fecundam o pensamento. E Agostinho ele traz uma imagem, ele diz, imagina uma cidade, há um professor de retórica, e ele ensina retórica a todos. Agostinho pergunta, para quem que ele ensina retórica? Para toda a cidade ou para aqueles que ele ensina retórica? Para alguns, né? E aí, não, o sentido de todos é alguns, ou seja, ele ensina retórica para todos aqueles que aprendem retórica com ele. Então, Agostinho está dizendo, ó, essa palavra todos, ela é dúbia, ela é instável, ela é equívoca. Então, a gente não pode cravar e dizer com toda certeza que necessariamente Deus salvará a todos. O Agostinho vai dizer, olha, o juízo de Deus é insondável. Deus que é justo, mas ele não deixa de dizer que é um Deus que é misericórdia. Então, é um problema isso, porque às vezes, e isso aconteceu lá, os monges do sul da França começaram a se rebelar contra o prior, dizendo, olha, hoje eu não vou trabalhar, porque eu não tenho a graça. Hoje eu não vou rezar, porque eu não tenho a graça. Já tem a desculpa, sim, a graça tem a desculpa. E aí o Agostinho, ele vai, e aí os priores mandam uma carta para o Agostinho vai responder dizendo o seguinte, olha, a gente não sabe quem tem a graça, mas viva como se tivesse, ou seja, tenha esperança, né? Faça a sua parte, como diz lá o Papa Francisco, né? Haja de modo que tudo dependesse de você. Tenha fé como se tudo dependesse de Deus. Veja, e é justamente nessa experiência religiosa, paradoxal, que vai aparecer a graça, que vai aparecer a misericórdia. Então, é nesse sentido, André, que no meu modo de ler, Agostinho e Papa Francisco se encontram. Né? E esse casamento, eu particularmente acho uma coisa muito bonita. Né? E falando em beleza, se você me permite... Eu permito tudo aqui, Andrei, por favor, fala. É porque eu lembrei de uma coisa... que às vezes a gente lê um texto, lê as confissões, eu não sei se essa ia ser uma das suas perguntas, mas isso me veio à cabeça agora, mas a gente lê as confissões e a gente fica, às vezes, procurando raciocínios para dizer, olha, por isso que eu devo ler esse texto, por isso que eu devo ler Agostinho, justamente porque tem uma elegância intelectual. E a gente, claro, isso é relevante, isso é importante, mas, às vezes, aquilo que nos encanta numa obra não é somente a elegância, a fineza intelectual, mas é a beleza do texto. Existe uma experiência estética que nós podemos fazer com um texto. Eu diria o seguinte, que existe uma experiência estética que nós podemos fazer com os argumentos. Né? Por que eu estou dizendo isso? Tem passagens na obra Confissões, e aí talvez isso justifique a sua amiga, que não é religiosa e tal, mas anda com Agostinho na bolsa. Anda com Agostinho na bolsa.
carrega a beleza consigo. Aquilo que é belo, a gente quer carregar junto. A gente guarda no coração, a gente guarda na memória, está sempre com a gente. Né? Quem a gente ama, a gente quer perto, e quer perto justamente porque é bonito. Né? E tem passagens nas Confissões que são belíssimas. Por exemplo, tem uma no livro 10, muito conhecida, o Pondé gosta muito dessa passagem, e eu acho que talvez seja uma das mais belas da obra Confissões. Ele diz o seguinte: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que eu estava fora a te procurar, e Deus estava dentro. Eu te procurava lá fora, sobre as formosuras que fizestes, mas tu estavas comigo, mas eu não estavas contigo. Fecha aspas. Lindo. Veja, é uma passagem belíssima. Belíssimo. É uma passagem, é uma pérola que vale a pena a leitura do texto. Quando a gente lê, às vezes a pessoa lê um texto e acha que ela tem que ficar o tempo todo encontrando passagens explosivas. Eu acho que se o texto inteiro tem passagens encantadoras, veja, a gente não consegue perceber as passagens que brilham mais. Em Agostinho, quando ele escreve, ele parece um homem que deixa cair pérolas. Então, um pouco do trabalho de quem lê é ter o esforço para reconhecer, né, nessas pérolas também a beleza. A beleza encanta, né? A beleza é algo que nos leva a ficarmos maravilhados, encantados. Então, eu acho que esse é um aspecto também da literatura, né? A relação estética que nós temos com os livros, com a poesia, né? O quanto a poesia encanta. Há pouco tempo eu lia uma poesia do Mário Quintana, que é o meu poeta, assim, que eu mais gosto, e às vezes ele diz o seguinte: olha, às vezes uma poesia não significa nada, eu não quero dar nenhuma informação, eu só quero fazer manifestar a beleza. É a beleza, né? Pela beleza. Sim, sim. Então, esse elemento estético da leitura, eu acho, ultimamente eu venho... eu estou atento a isso. Eu acho que existe uma narrativa estética que ela atrai, que ela encanta. Sabe, André, isso me fez lembrar um santo, São Francisco de Sales, que ele diz o seguinte, que uma gota de mel atrai muito mais moscas do que um barril de vinagre. Então, às vezes, uma frase bela, ela encanta e persuade muito mais do que centenas de raciocínios. Então, nesse sentido, eu acho que para nós que estudamos filosofia, né, temos que também encantar o leitor. Né? De alguma maneira, temos que auxiliar essas pessoas a se apaixonarem por aquilo que nós estamos apaixonados. E eu acho que a beleza ajuda a convencer, a persuadir. A beleza ajuda tudo. Santo Agostinho pode ser explicado por ali para você pegar as confissões e para pegar os livros, para participar, porque vem muita coisa ainda no Labor sobre Santo Agostinho. Eu agradeço muito ao Andrei por esse maravilhoso papo. É claro que a gente podia ficar falando aqui eternamente, mas eu agradeço, Andrei. Muito obrigada a vocês por mais essa audiência aqui no Labocast, e a gente volta em breve com outro programa. Tchau, tchau, gente.